Estamos de volta com o programa Evangelho e Espiritismo em sua mais simples expressão. Nós já estamos comentando, desde um outro programa, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado O Cristo Consolador. Aliás, esse capítulo, ele é marcante, né? Não só dentro dessa obra básica de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, como também para o contexto, né, em que nós compreendemos a razão de ser do Espiritismo entre nós. Nós já comentamos versículos de Mateus que Allan Kardec coloca nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E dando prosseguimento, hoje nós estaremos comentando os versículos de João, que na verdade dão razão, né, e sugerem o título do próprio capítulo. Nas observações feitas por João, nós destacamos o seguinte trecho: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele permanecerá convosco e estará em vós, e o Consolador, que é o Espírito Santo que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar tudo o que eu vos disse. É interessante nós situarmos inicialmente o contexto, né, em que houve essa afirmação de Jesus. Ele estava, na verdade, preparando a partida dele. E nas reuniões, nos bate-papos que ele fazia com os seus discípulos, é João que faz esses registros, assim que nós diríamos, da mais alta importância. No momento prévio, ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. E é interessante que logo depois ele nos traz essa mensagem também dizendo que ele partiria, né, que iria preparar o caminho, mas ele nos afiança que viria um Consolador. E é nesses instantes, então, finais da existência física de Jesus entre nós, é que surgem essas belas manifestações do Mestre e que foram registradas por João. Aliás, é o evangelista que faz os registros, que constrói, que elabora, né, o Evangelho de significado mais amplo e mais espiritual. Todavia, aqui cabe inicialmente um comentário relacionado com a palavra consolador. Então nós temos que lembrar, como já foi dito em outros programas, que os textos bíblicos foram escritos em outros idiomas. Enquanto o Antigo Testamento foi escrito no idioma hebraico, o Novo Testamento inteirinho, ele foi escrito no idioma grego, que era, na verdade, aquele mais utilizado na época de Jesus para textos. É um grego chamado koiné, um grego mais simples, mais comercial, vamos assim dizer. E esses textos é que foram sofrendo traduções ao longo dos tempos. A tradução do grego para o latim, que aconteceu muito tempo depois, por Jerônimo, é a chamada Vulgata. Então, a Vulgata é o texto do bíblico em latim, né, traduzido por Jerônimo. Mas nós temos a manutenção e a existência desses textos gregos. Então, ao longo dos tempos, e na medida em que foram libertando a Bíblia do controle das religiões, foram surgindo, em meados do século XV e século XVI, as traduções da Bíblia
para os idiomas falados nas diversas partes do mundo. E é nessas condições que surgiu na França, por exemplo, num seminário, num ambiente bastante intelectualizado da igreja chamado Port-Royal, nos arredores de Paris, dois irmãos, Lemaitre de Sacy, que iniciaram e completaram a tradução da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, registrado em latim, portanto, da Vulgata para o francês. Então vejam, apenas no século XVII que surge a primeira versão da Bíblia em francês, feita por Lemaitre de Sacy. Essa tradução, ela foi se tornando cada vez mais popular e mais utilizada na França. Inclusive, na época de Kardec, século XIX, era essa tradução, essa versão, né, feita por Lemaitre de Sacy, a mais popularizada, a mais difundida. Guardadas as devidas proporções, nós diríamos que seria comparável às traduções atuais em português de João Ferreira de Almeida. E Allan Kardec, então, adota a tradução de Lemaitre de Sacy para fazer o estudo que redundou na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Lemaitre de Sacy, na tradução para o francês, ele adota, portanto, a palavra consolador. Entretanto, essa palavra, em grego, e então nos originais que nós estamos falando do grego, aparece a palavra paráclito. E aí, há algumas traduções feitas para os outros idiomas que mantiveram praticamente ao pé da letra, né, a tradução para paráclito, para essa palavra. Mas nós encontramos também em outras versões, principalmente naquelas versões do grego para o inglês, né, para o Novo Testamento, outras traduções dizendo, por exemplo, em vez de paráclito ou ao invés de consolador, a palavra ajudador. Mas nós encontramos também a palavra advogado, que está muito perto do significado da palavra paráclito. E encontramos também traduções que falam, usam a palavra auxiliador. Então vejam, a palavra que Lemaitre de Sacy traduz como consolador, se nós pensarmos bem, ela pode reunir todas essas diversas traduções. É um advogado, no sentido do paráclito? Sim, quando nos fala que está dando uma nova oportunidade, o tipo de um advogado de defesa. Então, se nós pensarmos na justiça divina, é essa a ideia, que oferece novas oportunidades para os espíritos de aprimoramento e de progresso. Mas é um auxiliador? Sim. É um consolador? Sem dúvida. Mas está nessas condições ajudando, contribuindo para as pessoas. Nessas condições, então, nós podemos verificar a vastidão dessa palavra consolador. Então, nós passamos a compreender a importância dessa afirmação de Jesus, e foi registrada por João, que ele nos enviaria o Consolador, e que esse Consolador estaria conosco, né? Estaria nos acompanhando. Essa questão é que Allan Kardec analisa no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele identifica o Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus. Então, essa palavra-chave, Consolador, e a interpretação que Allan Kardec faz a partir das instruções de vários espíritos, de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, nos faz uma compreensão completamente diferente de muitas expectativas que existem pelo mundo afora, de uma segunda vinda de Jesus e de outros significados.
nós vamos, portanto, comentar com vocês, deixando muito claro, né, o papel, a tarefa desse Consolador prometido por Jesus. E é exatamente numa tradução aqui da editora da Fundação Espírita André Luiz do livro A Gênese, onde Allan Kardec também analisa as predições do Evangelho, onde ele deixa muito claro, né, o nosso codificador, que esse outro Consolador não seria uma pessoa, não seria um indivíduo, não é? Mas seria o Espírito da verdade. Então, seria o produto do ensinamento coletivo dos Espíritos. Então, nós passamos a ter a certeza de que essas mensagens que surgem no Evangelho segundo o Espiritismo, assinadas pelo Espírito da Verdade, não é uma entidade, mas é uma pleiade de espíritos que representam o pensamento de Jesus. E isso é tratado por Allan Kardec nesse livro, A Gênese também. Então, não é a volta do Cristo, mas seria, na verdade, uma maior proximidade dessa pleiade de espíritos superiores, trazendo-nos orientações e apoio para todos nós. É como diz Kardec, lembrando do dia de Pentecostes, né, que foi das muitas manifestações espirituais, seria quase que um Pentecostes continuado, mais próximos de todos nós. Assim, o Consolador prometido por Jesus, ele passa a ter esse papel muito significativo para a compreensão dos seus ensinos em nossos dias. Após o intervalo, voltaremos com mais comentários.